E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa aula de quantidade de calor latente. A primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte: aqui tem um corpinho de massa M. Lembra que esse corpinho, ele pode receber calor, então toda vez que ele recebe calor, algo acontece com ele. O que pode acontecer com ele? Esse corpo pode expandir, o que a gente pode chamar de dilatação, ele pode dilatar. Outra coisa que pode acontecer com ele é variar a sua temperatura, ou seja, a sua temperatura vai aumentar sem mudar de estado. Sem mudar de estado. Muito bem. Outra coisa que pode acontecer com ele é mudar de estado. O que seria mudar de estado? Ele recebe calor, sai do sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, e assim por diante. Beleza? Só que a gente sabe que esse corpinho ele pode receber calor, mas ele também pode liberar calor. Toda vez que ele libera calor, pode acontecer com ele também o quê? Ele pode contrair. Reduzir de tamanho. Ele pode também reduzir a sua temperatura, sem mudar de estado. Outra coisa que pode acontecer é mudar de estado. Aí o processo é o contrário. Ele pode sair do líquido e virar sólido, e assim por diante. Beleza? Para a gente continuar nosso estudo, eu trouxe uma coisa aqui para a gente relembrar, que são os estados da matéria. Esse aqui é um material sólido. Aqui está a mesma substância, só que agora no estado líquido. E aqui o estado gasoso, que eu vou chamar de vapor. Beleza? Muito bem. O que acontece? Quando o corpinho vai do sólido para o líquido, ele tem que ganhar calor. Então, a quantidade de calor que ele recebe é maior que zero, porque ele está recebendo. É um processo endotérmico. E nesse processo do sólido para o líquido, quando a substância muda de estado, a gente dá o nome de fusão. Da mesma forma, acontece quando o corpinho vai do líquido para o vapor. Ele também vai receber calor, também é um processo endotérmico. E a gente chama esse processo de vaporização. Vaporização. Aqui eu destaco, faço um parênteses, não sei se o nome certo seria parênteses. Eu vou fazer um colchete. Que a vaporização tem 3 processos. Tem a evaporação, tem a ebulição e a calefação. Nós, nessa aula, a gente vai se concentrar na ebulição. A evaporação e a calefação nós não vamos comentar nessa aula, tá bom? Evaporação, só para você ter uma noção, eu acabei de falar que não ia comentar, mas é rapidamente. É quando você coloca a roupa para estender no varal. Aquele processo que a água está indo embora é por evaporação. Calefação é um processo muito rápido, você joga água numa superfície muito quente. Isso se chama calefação. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, todos esses processos que a gente colocou é endotérmico, o corpinho recebeu o calor. Agora, se ele fizesse a volta, ele perdesse calor, ou seja, ele libera calor para fora. É um processo exotérmico. Ele está liberando calor. Do vapor para o líquido, esse processo se chama condensação. Ou liquefação. Condensação ou liquefação. Liquefação. Outra coisa que pode acontecer é o corpinho ir do líquido para o sólido. Ele também vai liberar calor, é um processo exotérmico. E aí, do líquido para o sólido, esse processo se chama solidificação. Beleza? Ah, professor, mas tem como ir direto? Como assim direto? Por exemplo, do sólido para o vapor? Tem. Se ele for do sólido para o vapor direto, o calor vai ser maior que zero. Isso aqui se chama sublimação. E pode acontecer o oposto. Ele pode ir do sólido para o vapor, mas ele também pode vir do vapor para o sólido.
E aí o calor vai ser menor que zero, vai ser um processo exotérmico e o nome também vai se chamar sublimação. Alguns lugares chamam de ressublimação, mas nós vamos chamar de sublimação os dois casos. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, a gente vai para a quantidade de calor latente. A gente vai estudar o que acontece com a substância quando ela muda de estado. Muda de estado. A gente sabe que a mudança de estado está associada a ganhar ou perder calor. Mas como que a gente vai estudar? É qualquer momento, qualquer substância? Não. Nós vamos estudar substâncias puras. Substâncias puras. O que significa isso? A uma dada pressão constante, a gente não vai mudar a pressão externa, essa substância pura vai apresentar ponto de fusão, consequentemente ponto de solidificação, e ponto de ebulição, que é o ponto de vaporização, e ao mesmo tempo ponto de condensação, temperaturas constantes. Professor, não entendi, não tem problema. Vamos lá. O que significa isso? Por exemplo, vamos pegar a água à pressão do nível do mar, que é 1 atm. A gente já viu lá em termometria que a água apresenta uma temperatura de fusão e uma temperatura de solidificação de 0 graus Celsius. E quando a água funde, ocorre a zero, e quando a água solidifica, é a zero. E a temperatura é constante se a pressão for mantida a 1 atm. A mesma coisa acontece se a gente fizer a temperatura de ebulição da água ou de condensação da água. Isso ocorre a 100 graus Celsius. Ou seja, esse processo de ebulição, transformar o líquido em gás, vapor, a água ocorre a 1 atm a 100 graus Celsius. Da mesma forma, quando você faz a fusão, você transforma o sólido, a água sólida, o gelo, em água líquida. Esse processo ocorre a 1 atm a temperatura de 0 graus Celsius. Essa temperatura vai ser constante ao longo da fusão ou da solidificação, depende do que a gente vai fazer. Beleza? Mas, professor, como que a gente calcula essa quantidade de calor para mudar a substância de estado? Essa quantidade de calor ela é chamada de quantidade de calor latente. Ela depende da massa, porque a gente sabe, né? Quanto mais gelo a gente tiver, mais energia eu preciso para derreter. Ou quanto mais água eu tiver, eu quero fazer ela virar gelo, eu preciso tirar muita energia. Então depende da massa e depende da característica da substância, chamada calor latente. Você fala assim, nossa, professor, os nomes parecem iguais. Parecem, mas não são. Esse Q que está aqui é a quantidade de energia, ou melhor dizendo, quantidade de calor latente. Isso aqui é o quanto de energia eu tenho que fornecer ou retirar para a substância mudar de estado. Isso daqui é dado em joule, se for no sistema internacional, ou caloria. Beleza? Esse M que está aqui é a massa da substância, que ele é dado em quilograma, se tiver no sistema internacional, ou grama. Beleza? Outra coisa que eu preciso saber é o L. O L é uma característica da substância, chamada de calor latente. Só que esse calor latente ele vem acompanhado de um nomezinho aqui, que é o processo. Processo, professor? Sim. É o processo. Será que é calor latente do quê? De fusão? De ebulição? De solidificação? De condensação? Ele tem que dizer para a gente. Então, é o calor latente de algo. E ele é dado por calor... Desculpa, vou colocar no SI primeiro. Joule por quilograma, se for no SI, ou caloria por grama. Eu vou melhorar para vocês essa partezinha aqui. Por exemplo, a água. Quando a água tem o processo dela de fusão, o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama. O que significa isso? Significa o seguinte, se a água tiver a pressão de 1 atm e ela está no estado sólido,
e a temperatura aqui for de 0 graus Celsius, ela está na temperatura de fusão, a cada 80 calorias que eu forneço, 1 grama vira líquido. É isso que está dizendo. Por isso chama calor latente de fusão. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é o calor latente de solidificação. Ele também vai valer 80, só que é menos 80. Mas, professor, por que menos? Porque para você solidificar, você tem que retirar energia do corpinho. Beleza? Aí aqui eu vou chamar uma atenção de vocês, para vocês anotarem o seguinte no caderno de vocês. O calor latente de fusão é menos o calor latente de solidificação. E o calor latente de ebulição é menos o calor latente de condensação. Por exemplo, se aqui for 80, quanto vai ser o L de solidificação? Menos 80. Quando você põe aqui menos com menos, dá mais. Beleza? Eles são opostos. Muito bem, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente vai pegar uma massa de gelo de 300 gramas, tá vendo? Deixa eu só pegar aqui. A gente vai pegar uma massa de gelo de 300 gramas. A temperatura inicial dela é de menos 4 graus Celsius. E a gente vai chegar até a temperatura final de 100 graus Celsius. Só que eu quero que tudo isso esteja em vapor. Muito bem, vamos trabalhar. O que vai acontecer? Agora você precisa prestar muita atenção. A água está inicialmente a menos 4. E é gelo, ela está no estado sólido. O que eu vou fornecer? Daqui para cá, eu vou fornecer calor, que eu vou chamar de etapa 1. Esse calor que eu vou fornecer, ele não é latente, é quantidade de calor sensível. Ué, professor, por quê? Porque a água não está à temperatura de fusão dela, ela está abaixo da temperatura de fusão. Ah, para ficar mais bonitinho, vamos colocar que a pressão aqui é do nível do mar. Espera aí que minha caneta acabou a tinta. Aí. Então, a temperatura aqui é menos 4 graus Celsius. Quando eu der energia, ela não vai começar a derreter imediatamente. Não, não. Ela vai subir a sua temperatura até atingir 0. Até atingir a sua temperatura de fusão. Então, nesse primeiro processo, o QI, ou Q1, é a quantidade de calor sensível. E a gente calcula como Q macete. E aí vai ficar Q1, a massa são 300 gramas. Cuidado agora, o calor específico que a gente vai usar é do gelo. Vale meio. E a variação de temperatura. Temperatura final é 0, menos a inicial, que é menos 4. Fazendo essa continha, você vai chegar em 600 calorias. Portanto, essa foi a energia fornecida no processo 1. Perceba a falta de destreza com essa mesinha aqui, mas tudo bem. Agora a gente vai para o processo 2. O processo 2, aqui eu chamo sua atenção. Agora, a água está na sua temperatura de fusão. Então, durante todo esse processo, ela vai fundir em temperatura constante, por ser uma substância pura. Ou seja, ela vai receber calor e a temperatura não vai subir. Ela vai permanecer 0 até todo sólido virar líquido. Porque o que está ocorrendo aqui é uma fusão. Beleza? Muito bem. Durante esse processo, o que você vai conseguir enxergar? Você vai conseguir enxergar a pilha de gelo derretendo, formando água. Na verdade, não é que formando água, porque a gente já tem água, né? A água ficando no estado líquido. Quanto vale a energia nesse processo Q2? Aí a gente vai usar a quantidade de calor latente, que é o Q mole. Só que aqui você vai pôr calor latente de fusão. Muito bem. Aí o Q2 vai ficar a massa 300. O calor latente de fusão vale 80. O Q2 vai dar 24.000 calorias. Você percebeu o quanto de energia tem que ser dado aqui para derreter todas essas 300 gramas,
falei 300, desculpa, 300 gramas de água sólida em líquido, você tem que dar 24.000 calorias. Beleza? Muito bem. Depois que a água atingiu, toda a água ficou líquida, eu vou continuar fornecendo calor. Só que agora, essa água vai aquecer, porque ela não está no seu ponto de ebulição. Ela vai aquecer, e ela vai aquecer até atingir o ponto de ebulição, que vale 100 graus Celsius. Nessa etapa 3, peraí que ficou feio, nessa etapa 3, eu vou chamar de Q3. Esse processo é sensível, porque a temperatura está mudando sem mudar de estado. Então, o Q3, você vai fazer um quimacete. E aí vai ficar 300. Cuidado agora. Você vai usar o calor sensível da água, que vale 1. E a variação de temperatura, 100 menos 0. O Q3 vai dar 300 vezes 100. E aí, fazendo essa continha, o Q3 vai dar 30.000 calorias. Bastante, uma quantidade grande de energia. Beleza? Fechamos essa partezinha. E agora, o último processo, porque eu quero que eu encontre somente vapor. Eu vou pegar essa água que está a 100, perceba que ela está na temperatura dela de ebulição. Todo calor que eu fornecer, a temperatura não vai subir, vai permanecer valendo 100. Durante esse processo, ocorre a ebulição. E aí, a gente vai ter o Q4. Como que a gente vai calcular esse Q4? Vamos usar o Qmole. Só que aqui é o calor latente de ebulição. Muito bem. Aí o Q4 vai ficar a massa, que é 300, o calor latente, que vale 540, e aí o Q4, opa, falhou aqui, isso aqui vai dar 0, 0, 0, 3 vezes 4 dá 12, sobe 1, 3 vezes 5 é 15, 16. 162.000 calorias. É energia demais. É bastante energia. É muita energia, é isso que eu quero dizer. Certo? Depois que tudo isso virou vapor, se você continuar aquecendo, volta para o quimacete, quantidade de calor sensível. Mas até aqui a gente vai parar. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, para fechar a aula? A gente vai construir um gráfico de temperatura por calor. E esse gráfico ele é válido para substâncias puras, que apresentam temperatura de fusão e solidificação constantes e vaporização e condensação constantes. Aproveitando os dados de cima, vamos colocar aqui, ó, o Q1, eu já esqueci, vou ter que subir aqui um pouquinho, só para pegar, assim, vou deixar assim, tá bom, pessoal? O Q1 deu 600 calorias, o Q2 deu 24.000, o Q3 deu 30.000 calorias e o Q4 deu 162.000 calorias. Muito bem. Com essas informações, a gente vai construir o gráfico. Certo? Muito bem. Bastante atenção agora. A temperatura inicial da nossa água era menos 4. E aí a gente fez essa temperatura subir até atingir 0. Perceba que a temperatura mudou. Quanto de energia eu forneci? Bom, professor, nesse primeiro processo, você forneceu a quantidade... Peraí, desculpa, pessoal. Nesse primeiro processo, você forneceu a quantidade de calor Q1. Isso aqui foi 600 calorias. Muito bem. Essa partezinha que está aqui representa a fase 1, que é o aquecimento do gelo. É estranho falar, mas é o aquecimento do gelo. Agora que o gelo atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, essa temperatura vai permanecer constante. Quanto de energia eu forneci no processo 2? 24.000. Só que agora você tem que tomar um cuidado leve aqui. Aqui no gráfico você não vai pôr 24.000. Você vai pôr o total de energia que você deu até aqui. Você já tinha dado 600 mais 24.000, 24.600. Esse processo aqui é o 2. Perceba que nesse processo 2,
a energia fornecida na fusão é a diferença entre um ponto e o outro. A gente forneceu 24.000, como se esperado. Depois, o que vai acontecer? A gente vai continuar o aquecimento, essa temperatura vai subir, 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 até atingir 100 graus Celsius. Vamos supor que o 100 seja aqui. Muito bem. Vamos supor também que eu tenha coordenação para fazer isso aqui pontilhadinho em linha reta. Aqui. E aí, desce, 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 desce. Beleza. Essa etapa é a nossa etapa 3. Na etapa 3, quanto de calor a gente forneceu? 30.000. Mas eu já tinha dado 24.600. Portanto, aqui no final do processo, eu já dei ao todo 54.600 calorias. Beleza? Ou seja, nesse processo de aquecimento, eu já forneci 30.000 calorias. Para você saber a quantidade de calor da etapa, você tem que pegar as diferenças dessas duas extremidades aqui. Ó. Beleza? Chegando a 100, a água vai ficar com a temperatura constante, porque ela vai começar a mudar de estado. Nossa, que curva mal feita. Vamos lá. Agora sim. Nesse processo, enquanto ela muda de estado, ela está em ebulição. A gente sabe que a temperatura não muda, só que ela ganha energia. E ela ganha 162.000 calorias nesse processo. Portanto, a energia total que eu dei, aí a gente tem que somar 162.000 mais essa energia que eu já tinha fornecido. 54.600. Isso dá 0,6. Isso aqui vai dar 6, 11, 216.600. Perceba que aqui é a nossa etapa 4. A quantidade de energia que eu dei na etapa 4, eu faço essa diferença. 216.000 menos 54.600, que dá os 162.000 calorias. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Toda vez que você tiver um gráfico de substância pura, saiba que ele vai ter fusão com temperatura constante e ebulição com temperatura constante. O gráfico poderia ser invertido. Se ele perdesse energia, seria solidificação a temperatura constante e, falei errado, condensação com temperatura constante e solidificação com temperatura constante. Beleza? Esse gráfico indica a substância pura. Tá bom? Fechamos aí a nossa aula, pessoal. Bons estudos.